Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre quem é, como identificar o anticristo ou os anticristos, né? Você pode observar num vídeo que eu fiz chamado Resumão sobre o Apocalipse, que eu mostro para você a lógica do Apocalipse e como isso se desenrola na história de modo geral, né? E para entender o que significa 666 e como identificar o anticristo, né, ou os anticristos nos períodos da história que se mostram, você precisa entender como é escrito esse número 666. Esse número 666 ele é escrito com 3 letras gregas, o Ki, o Psi e o Sigma. E se você pega o contexto do Apocalipse, diz inclusive que você deve usar sabedoria para entender, ou seja, entender, por exemplo, o contexto envolto naquela formação do anticristo, do homem da iniquidade, você vai ver que Ki significa, é a primeira letra de Christos, né, em grego. Posso não estar pronunciando correto porque meu grego é meramente instrumental, então não se preocupe com isso. Ki é a primeira letra de Christos. Então significaria um falso Cristo. O anticristo é um falso Cristo. Ele não é um Cristo verdadeiro. Ele vai aparecer como se fosse um Messias. Ele vai aparecer como se fosse um Messias e se mostrando como uma espécie de salvador para as pessoas. Então isso te mostra que tipo de pessoa será o anticristo. Um anticristo que seja dentro da história. Depois eu vou falar mais isso detalhadamente. Mas veja bem, a segunda letra é Psi. Psi é uma letra que tem uma palavra que temos no nosso idioma, até a raiz dela temos no nosso idioma, que é xenos, que vem de xenor, né? Ou seja, de estrangeiro, de alguém internacional, né? Então o anticristo ele é um falso messias e tem um caráter internacional e não local. Ele é um falso messias com caráter internacional, que xenos significa tanto estrangeiro como hospitaleiro, como aquele que hospeda, como anfitrião, segundo o dicionário bíblico de Strong. E você também vai encontrar a última letra, que dentro do contexto de Apocalipse 11 a 13, Sigma, lembra Sodoma, ou seja, isso esclarece bem quem seria um anticristo. Ele seria um falso messias que prometeria uma reunião global, né? E ainda traria a Sodoma, os pecados de Sodoma, para a parte da adoração, né? Para a parte da vida humana, espalharia por todo o mundo. Então, quando você pensa isso, você pode analisar que não existe só um anticristo. Não existe só aquele do último tempo, né? Aquele será o que culminará com a obra da iniquidade. Para isso tem que haver inicialmente a grande apostasia, de tal forma que nenhuma igreja mais se dedique à palavra de Deus, mas sim a coisas fora da palavra de Deus. Isso seria a grande apostasia, apostatar-se totalmente de Deus para seguir uma doutrina de um falso Messias que prometeria uma irmandade mundial e que prometeria também práticas sodomitas, né? E sodomitas inclui-se homossexualismo, sexo desenfreado e outras coisas, né? Além de todo tipo de prática estranha, né? Porque Sodoma era um lugar de extremo pecado. Como podemos identificar o anticristo? Eu vou trazer um anticristo aqui para nós identificarmos. Hitler, por exemplo, que é o mais famoso de todos, nós conseguimos entender bem porque é uma história mais ou menos recente, né? Então podemos dizer que Hitler era o anticristo. Por quê? Porque ele era um falso messias. Quando a Europa sai da Primeira Guerra, tem alguns problemas ali que não vou discutir aqui porque não é uma praia tanta história, mas a Alemanha sai com alguma, digamos assim, um ressentimento. E esse ressentimento, os outros países se julgavam até meio que culpados da Alemanha ter perdido alguma parte de sua potência, daquilo que ela era, né? E com isso, os alemães esperavam alguém que os representasse no sentido de resgatar sua força anterior. E Hitler surge como esse falso Messias. Isso é o que basta para nós entendermos. Então Hitler era um falso Messias para alguns alemães, ou quase todos praticamente.
naquela época, não hoje, obviamente. E é interessante que, indo para o outro sentido, do que se de estrangeiro, né, Hitler, apesar de pregar um nacionalismo, né, exagerado, de valorizar o nacionalismo, ele pretendia dominar o mundo para os alemães. Então isso também pregava um tipo de, digamos assim, internacionalismo, sim, onde a Alemanha seria a dona de outros países e dominaria outros povos, segundo a ideia de Hitler. Então observe, esse internacionalismo, ele vem de formas diferentes. Se você for pegar imperadores romanos, você vai encontrar isso também, que eram de uma forma assim, que queriam um governo global, digamos, né? E Hitler ainda queria um tipo de Sodoma. Se a gente for pensar que Hitler ele fazia determinadas crueldades que só seriam possíveis num lugar totalmente depravado como Sodoma, nós podemos observar que ele estava implantando também uma Sodoma. E existe um livro chamado Pink Swastika que mostra a influência do homossexualismo dentro da esfera da cúpula nazista, né? Eu procurei na internet um livro chamado Pink Swastika que fala sobre essa influência do homossexualismo na cúpula nazista. Então você encontra aí os 3 itens principais para você reconhecer o anticristo. E quando você vê um sujeito nessas situações que representam essas características, que significa 666, ou seja, que se sigma, ou seja, um falso Cristo, um xenos, alguém que esteja preocupado com um âmbito internacional e que implante uma espécie de Sodoma no mundo todo, então esse cara é o anticristo. E podem existir vários. Aqui, por exemplo, no Brasil, podemos dizer que o PT quis implantar um tipo de coisa parecida, né? Porque queria gerar um falso Messias, que era o cara, né? Segundo o Obama, e também esse falso Messias tinha lá suas ideias internacionalistas, tanto é que dinheiro brasileiro foi para todos os lugares do mundo, e temos dinheiro do povo brasileiro jogado para todo lugar do mundo com o interesse de gerar um grupo internacional de socialistas. E a Sodoma, que esse grupo também implantou, você vê quando ataca a família. Então podemos ver que dentro do PT temos um anticristo, que tinha todas essas características, todas. Então quando você ouvir 666, você pensar, é um número, é um sinal, pode ser, porque para você comprar e vender você vai ter que aceitar a marca, ou seja, a propriedade desse sujeito, porque quando você traz uma marca, especialmente naquele conceito ali, a marca era colocada num escravo. O escravo era marcado porque ele se representava propriedade de alguém. Então você aceita a propriedade de alguém, a propriedade de um anticristo. Isso que é a marca da besta. E por que está na testa e na palma da mão? Porque é o que você faz, os seus trabalhos e os seus pensamentos. Se você observa, por exemplo, determinados grupos comunistas, você vai observar que os pensamentos deles estão tão depravados que o que eles fazem só pode ser para alimentar aquele tipo de coisa. E tem isso surgido na direita também. Temos que tomar muito cuidado para que a direita não se torne igual à esquerda, como temos visto aí, porque isso está aparecendo devagarzinho. Então nós devemos perceber aqui que o anticristo não é uma coisa assim tão difícil de acontecer. Claro que chegará um tempo quando não houver uma apostasia tal na terra, onde não exista mais pessoas que sirvam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, haverá um anticristo que se destacará de todos, e destacando-se de todos, ele será o homem da iniquidade, o cara final que vai dominar por um tempo, mas Jesus o destruirá com o seu poder e grande glória. Então essa foi a mensagem de hoje, o pensamento de hoje sobre quem é o anticristo. E você sabe, pode ter um anticristo hoje aí. Quem será agora, né? Quem será o candidato anticristo? Existem vários candidatos.
Esses candidatos eles vão se renovando durante a história, mas eles não ganham porque a igreja impede que isso aconteça. Que igreja? A igreja que serve a Bíblia Sagrada, que serve a palavra de Deus, que segue o que está na Bíblia e não o que está em determinadas outras ideias ou outros pensamentos, certo? Então, se você quer resistir ao diabo, resista, porque ele fugirá de vós. Nos promete a palavra de Deus. E quando a igreja resiste ao diabo, nós ganhamos tempo para que a apostasia não se implante na igreja, porque o maior perigo é a apostasia se implantando na igreja, e com isso salvamos mais almas. Aqueles que dizem assim, vamos deixar para lá porque está escrito, vai acontecer mesmo. Esse cara está colaborando com o capeta, está colaborando com o diabo, porque ele está deixando de fazer o seu papel como igreja e fazendo diferença, resistindo ao diabo através da pregação e do ensino da palavra, para que o Satanás não venha a colocar seu anticristo ainda mais cedo para fazer o mal. É papel da igreja impedir que o anticristo se propague. E é importante também entendermos que a palavra de Deus em Tessalonicenses diz que quando chegar a apostasia, será de modo tal que aquele que detém Satanás será tirado da terra. E quem detém Satanás é o Espírito Santo no coração dos crentes. Então você deixar de fazer alguma coisa porque está escrito que vai acontecer é errado. É errado. Até porque uma profecia não é previsão. É um grande erro você pensar que profecia é previsão de astrólogo ou coisa parecida. Não. Profecia significa outra coisa. Profecia é o quê? É um alerta. Toda profecia é um alerta. Ela alerta o povo de Deus para quando está caminhando para a apostasia. E diz assim, se vocês caminharem para a apostasia, isto vai acontecer, ou seja, uma grande tribulação. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Você vê os profetas, e os profetas alertando vários reis de que se eles continuassem naquela apostasia, Israel iria para o cativeiro, e aqueles reis não deram muita atenção aos profetas. E o que aconteceu? Israel foi para o cativeiro. No cativeiro, Israel sofreu uma grande tribulação também. E quando retorna mais fiel a Deus. Ou seja, a profecia é para você evitar que a grande apostasia se instale e que o mal tome conta, certo? Israel, num período da sua história, deixou que essa apostasia se instalasse no povo, ficando somente alguns remanescentes fiéis, e isso aconteceu fazendo com que eles fossem para o cativeiro babilônico, o exílio. Então, cabe a nós também aprender com a história de Israel. E não ficar apenas esperar está escrito vai acontecer, não. Nós podemos evitar. Se Israel tivesse se arrependido e mudado sua direção, abandonado o culto a deuses estranhos e olhado para as escrituras, tudo teria mudado. Ou seja, a profecia não é previsão, não tem data certa. Ela vai acontecer se você não fizer. Aquela coisa ruim só vai acontecer se você não fizer o que é certo, o que é a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, automaticamente o bom vai acontecer, o bem vai acontecer, E é interessante que a gente entenda que essa vontade de Deus não é a vontade que surge do nada, de uma visão que alguém teve e pensou assim, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um milagre. Não é assim. Para ser uma profecia, ela tem que ser de verdade coerente com todas as escrituras. Com todas as escrituras. Se um sujeito diz assim, você vai casar com uma esposa tal, ou você vai casar com um marido tal, Na verdade, isso aí não é profecia. Não é profecia, está simplesmente fazendo uma previsão para a pessoa, até mesmo determinando para a pessoa. Mas a profecia ela vai estar segundo as Sagradas Escrituras. E a profecia ela não precisa nem ter visão, nem revelação. Basta apenas você pregar o Evangelho e dizer, segundo as Sagradas Escrituras, se você procurar uma vida santa e fiel e agradável a Deus e dedicar a sua vida a Deus, você terá um casamento feliz, por exemplo. Você vai encontrar uma pessoa que Deus vai te dar e terá um casamento feliz. Ore que Deus vai te dar um casamento feliz. Isso é uma profecia. E essa profecia pode servir para você agora, que está me ouvindo. Se de repente está procurando um casamento, faça isso, que você realmente vai encontrar um casamento feliz. É uma profecia verdadeira.
Mas agora, se você não fizer isso e for buscar outros caminhos, for buscar tentar passar por cima dos padrões bíblicos, você nunca conseguirá um casamento feliz. Percebe isso? Então a profecia, ela na verdade, ela é como se fosse assim uma lógica. É óbvio que vai acontecer o bem se você fizer a vontade de Deus. E isso de acordo com as Escrituras, não é o bem que você quer. As pessoas às vezes querem o bem que na verdade é um bem material e estão pensando que Deus quer aquilo, mas Deus não quer que você tenha sei lá, um Toyota, sei lá qual, né? Ele quer que você tenha determinadas coisas, mas bens espirituais. E não impede que você venha a ter um Toyota, obviamente, mas você precisa dos bens espirituais e as profecias são para isso, para que você gere frutos do Espírito e não frutos da carne. Mas o que tem acontecido? Temos visto pessoas que estão se perdendo e cada vez mais caminhando ao lado dos anticristos, porque estão procurando falsos messias, pessoas que prometem uma fraternidade universal e ainda por cima que promovem uma sodomia em toda a sociedade. Então isso não vai dar nenhum bem para você. Então preste atenção em todas essas coisas e quando você for ouvir do Apocalipse, lembre-se, o anticristo é aquele que preenche esses 3 requisitos. Não é 666 como você pensa, como a gente escreve com algarismos indo-arábicos. É escrito em grego, né? Então por isso que é essa diferença e às vezes há uma dificuldade de interpretação. Algumas pessoas ficam fazendo vários cálculos para chegar a 600 e 606, quando na verdade o que importa é a letra de cada inicial ali, tá bom? Que vai descrever como você identificar um anticristo. E acho que isso não deve ter muito na internet. Não tem muita essa informação. Portanto, compartilhe porque é uma informação interessante e que muita gente precisa saber para saber distinguir e identificar os anticristos que tentam iludir as pessoas e levá-las para o inferno. Então você esteve comigo em marcoteles.com.br. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.